sou Amanda Isidoro e quero conversar com você hoje sobre literatura, mais especificamente sobre o gênero epopeia. Se você não conhece, vou te explicar todos os detalhes dele, mas se você já ouviu falar, vem relembrar comigo. A epopeia, ela desponta na literatura grega com a Ilíada e Odisseia, ambas de Homero, e ela traz como característica o fato de ser um poema extenso que narra os fatos de um herói histórico ou lendário e que esse herói representa todo um povo. Presta bem atenção. O herói, ele representa todo um povo. Então, a gente tem a visão literária da história de uma população, seus costumes, seus valores, sua moral, seus embates políticos também. A gente consegue, dentro dessas epopeias, enxergar como que todos esses aspectos de um povo eram vistos pelo autor do poema, né? Tanto a Odisseia quanto a Ilíada, elas foram criadas mais ou menos lá pelo século 9 a.C. E aí a gente vai fazer um salto no tempo agora, tá? A gente vai saltar no tempo mais ou menos quase 3.000 anos e vamos chegar aqui na segunda metade do século XVIII, que é o grande foco da nossa conversa. Nós vamos falar de uma epopeia brasileira. Sim, nós temos uma epopeia na nossa literatura e ela foi escrita pelo Basílio da Gama, que era um escritor mineiro, tá? Ele nasceu na cidade de Tiradentes. Para a gente entender sobre essa história, que tem o título de O Uraguai, gente, Uraguai, não Uruguai. Por que esse nome? Porque o pano de fundo da história é a questão das guerras guaraníticas, que envolviam colônias jesuíticas, né? Povoados jesuíticos entre as margens oriental e ocidental do rio, que na época chamava Uraguai, lá na região sul do Brasil. Para a gente entender aqui também, a gente já viu mais ou menos o pano de fundo do Uraguai, a gente precisa entender o que aconteceu com o Basílio da Gama para que ele dedicasse o seu tempo a escrever essa epopeia. O Basílio da Gama, como ele foi aluno de colégio jesuíta, na época em que ele escreveu, né, um pouquinho antes dele escrever essa epopeia, estava acontecendo no mundo uma espécie de perseguição política em relação ao movimento jesuíta. Tanto o governo de Portugal quanto o governo da Espanha estavam querendo se livrar dos jesuítas das suas terras, né? Tanto que ali para 1960, 1900 é ótimo, né, gente? 1760, 1770, já não tinha mais jesuíta em lugar nenhum, porque os governos deram um jeito de se livrar, de perseguir, de ameaçar, de matar mesmo geral que tivesse relacionado com esse pessoal, com os jesuítas. Aí a gente tem a figura do Marquês de Pombal, que ele dava as cartas, né? Lá em Portugal era ele que comandava mesmo, que tomava as decisões, era uma figura quase tão importante quanto o rei. E o Marquês de Pombal, ele ordena que o Basílio da Gama fique exilado em Angola, por ser acusado de envolvimento com o movimento jesuíta. Todas as pessoas que o Marquês considerava amigo dos jesuítas, ele perseguia e mandava para Angola para um exílio de 8 anos. Só que o Basílio não quis ficar lá. Ele falou assim, não, vou resolver isso do jeito que eu sei fazer melhor, que é escrevendo. A primeira coisa que ele fez foi puxar o saco do Marquês de Pombal. Gente, de verdade, ele escreveu um poema homenageando a filha do Marquês de Pombal que havia casado. Aí o Marquês ficou ali com o ego massageado, né? Falou bem da minha filha, aquela coisa, né? Quem dá mel para os meus filhos adoça a minha boca, sabe? Esse ditado antigo funcionou ali. Aí ele pegou e tirou o Basílio da Gama do exílio, mas teve aquela conversa, ó, meça as suas palavras, parça, cuidado com o que você vai dizer. E aí, para resolver a situação toda de uma vez, o Basílio da Gama vai e escreve O Uraguai, que nada mais é do que uma grande passada de pano para o governo de Portugal. Se você ler com criticidade histórica esse livro, né, essa epopeia, você vai perceber isso. É uma grande passada de pano, porque retrata os jesuítas de uma forma quase caricata, aquelas pessoas que são cruéis, más, vingativas, assassinas, exploradoras, coloca eles assim
como o pior do pior do pior dos seres humanos, enganando os frágeis nativos, frágeis em termos, né? Porque eles têm heróis bravos, fortes, guerreiros, mas frágeis no sentido de inocentes, de pessoas muito puras, né? No sentido de que eu não vejo a malícia no mundo. Então, os jesuítas são maus, que enganam os nativos inocentes, e aí vem o governo de Portugal, com uma parceria com o governo da Espanha, para colocar esses jesuítas para correr e libertar os pobres nativos. A história é essa. Acontece muita coisa ali, tem um pré-romantismo acontecendo com os personagens, no caso que é a Lindóia, né, que é digamos assim, é o par romântico do Cacambo, que são dois indígenas, dois nativos que representam bem a figura idealizada do índio, que a gente vai ver logo depois no movimento indianista ali com José de Alencar, com Gonçalves Dias, com esses autores. A gente já começa ali com esse Uruguai. E aí a gente tem uma questão que, como a gente falou um pouquinho antes, que é a epopeia é a formação de um povo, a história de um povo narrada através desse poema extenso, na figura dos seus indivíduos, o que a gente pode deduzir, né, da intenção do Basílio com esse poema, que é mostrar que a formação do povo brasileiro ela se dá na figura do indígena, que tem as suas características da natureza, da bravura, né, e da inocência, com a libertação e a boa vontade e a bondade do português colonizador. Então, o português deixa de ser um colonizador, um invasor de terras e se torna um libertador dos pobres nativos. A formação brasileira dentro dessa epopeia se dá da junção desses dois povos, né? É uma coisa que a gente precisa observar, sim, mas a gente também não pode querer descer o pau no Basílio da Gama, né? Vamos ler com um pouco de distanciamento histórico e pensar o que ele vivia, como que ele enxergava o mundo e o que ele queria com aquilo, né? Bom, agora que você já sabe um pouquinho do que é uma epopeia e qual que é a nossa epopeia, eu queria fazer uma proposta de atividade para você. Hoje, com o seu conhecimento histórico e com o seu conhecimento de epopeia, qual seria um bom personagem dentro da história brasileira para a gente conseguir elaborar, criar, escrever uma nova epopeia? E quais seriam os tópicos abordados da história desse indivíduo, né, para explicar a origem do nosso país? Será que você consegue fazer isso? Espero seu trabalho, manda para mim por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!